Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um episódio do Pode Questionar. Essa experiência de jornalismo totalmente independente, né? Tão independente que não há monetização, não há impulsionamento. Uma ferramenta de jornalismo que eu conto com a ajuda dos amigos, inclusive para fazer, já agradecendo a Marte Produções, ao Marcos Rocker, a Paula, a Ruth, ao Tony pela captação do som e ao Felipe, né? Meu parceiro Felipe Gonçalves pela edição, ao General R3 pela nossa trilha. Então é um produto de jornalismo totalmente feito de forma independente, não monetizada. Essa é a intenção, para contribuir com bons debates, com boas ideias e principalmente com questionamentos. Esse podcast existe para que as pessoas tenham um espaço para questionar. E é por isso que eu trouxe um convidado bastante especial hoje. Ele tem 44 anos, ele é natural de Aquidauana, da aldeia Bananal, e é uma liderança indígena. Eu quero receber aqui, né, o grande parceiro, o grande amigo Dionedson Terena. Olá, Dionedson, como é que você tá, meu irmão? Você pode. Posso? Pode questionar, pôr em questão, pode rebater, fazer a objeção, pode controverter, pode replicar, pode responder. Eu? Você pode. Posso? Você pode. Posso? Pode questionar, pode questionar, pode questionar. Você também pode. Pode questionar. Eu? Pode questionar. Olá, Rogério, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Andando bastante. Andando bastante, na luta, como sempre. Eu sei, eu tenho acompanhado a tua luta e é admirável mesmo. Dionedson, eu queria começar contigo. Tem muitas coisas pra gente falar nas questões dos povos originários, dos povos indígenas, particularmente de Mato Grosso do Sul, a sua área de atuação. Então eu queria começar com uma parte delicada que foi notícia da mídia nacional, da mídia internacional muito recentemente. Foi aquele terrível, aquele horrível conflito que houve em Amambai, não é isso? No sul do estado. Morreu um indígena, feriram alguns policiais e entre tantas notícias elas foram rapidamente desaparecendo dos noticiários. Fiz uma pesquisa hoje, achei nada de novidade, absolutamente nada. E eu queria perguntar para você que é liderança indígena, é militante do movimento, o que é exatamente a causa desse conflito em Amambai? Então, Rogério, é uma situação que já vem se alastrando há muitas décadas, né? Essa questão da demarcação das terras indígenas, né? Todo mundo sabe que existe a Constituição de 1988 que garante a demarcar e homologar as terras indígenas, né? Então, naquela Constituição se deu 5 anos de prazo para fazer todo esse processo, né? Demarcar e homologar as terras indígenas. E já estamos em 2022 e já se alastra mais ou menos 34 anos sem demarcar terras indígenas. Ou seja, na questão das demarcações indígenas, a Constituição não foi obedecida. Não foi obedecida. E isso acaba, como diz o ditado, rebentando a corda do lado mais fraco, que é os povos indígenas, né? Então, hoje se percebe essa movimentação, mobilização dos povos indígenas, tanto em nível nacional, regional, né, gritando para a demarcação das terras indígenas, preocupado para não ocorrer mais derramamento de sangue aqui no Mato Grosso do Sul, né? A situação que ocorreu no município de Amambai, na retomada do Guapoí, isso não está sendo não é uma novidade aqui no Mato Grosso do Sul, né? Já existiu vários, também a gente não identifica isso como conflitos, né? São ataques, né? Porque os indígenas não vão para a retomada fazer conflito, não. Eles não vão fazer sua autodemarcação das terras. Então, vários momentos, vários episódios aqui no Mato Grosso do Sul, houve ataque
ataques contra a população indígena aqui do nosso estado. Mas particularmente em Amambai, o que foi exatamente? Vamos fazer uma retrospectiva, uma linha do tempo, né? Do que aconteceu em Amambai. Porque a notícia que nós temos é o seguinte: a polícia, teoricamente, e as notícias dão conta disso, foi fazer uma desocupação. Desocupação de quê? Os indígenas estavam ali ou eles ocuparam? O que é exatamente que aconteceu naquele dia ou naquelas semanas? Então, a informação que nós tivemos é que a polícia militar foi acionado e para fazer a reintegração de posse, né, daquele local onde que os indígenas estavam acampados, que é uma área tradicional do povo Guarani Kaiowá. E naquele momento, então, a polícia militar simplesmente usou a sua força, né, para tirar os indígenas de lá, né? Então houve a reintegração de posse naquele dia. Então de lá para cá não houve um encaminhamento disso, né? No entanto que houve vários feridos, inclusive houve uma morte dos ocupantes daquela área. Entendi. Isso ele é consequência do chamado marco temporal já ou não? Exatamente, né? Porque nesse período, nesse processo, onde o marco temporal, né, está sendo recentemente iria ser julgado pelo STF, houve o adiamento do julgamento, né? Então qualquer movimento indígena aonde houver retomadas, né, o Estado usa a sua força baseando pelo marco temporal a ser julgado. E o que é o marco temporal? O marco temporal ela é um projeto que diz respeito à Constituição Brasileira de 1988, né? Então, e aí eu quero até complementar aqui, o marco temporal a quem interessa, né? O marco temporal, ela tem interesse ao agronegócio, né? Os grandes empreendimentos, aqueles que querem explorar os biomas vendendo uma ideia de desenvolvimento, né? Então, aonde se destrói bioma, envenena a água, os rios, as terras, né? E o pior, concentrando renda nas mãos dos poucos, né? Gerando miséria que vem aumentando no nosso país e no mundo, né? Os indígenas não são contra de desenvolvimento, né? Não são contra. Nós indígenas, os povos indígenas contra concentração das riquezas aos poucos, né? Que acaba criando miséria, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então o marco temporal é aquele projeto que determina que os povos indígenas só poderão ocupar a terra que eles estavam de 88 para cá, isso? É mais ou menos pelo que eu li? Então, o que os povos indígenas nada mais, nada menos estão pedindo, né? Que respeitem a Constituição brasileira. A história dos povos indígenas não começa em 1500, muito menos em 1988. É verdade. Né? Então, o marco temporal, a partir do momento, quando se for aprovado, ela estará reconhecendo as terras indígenas ocupadas a partir de 1988. Que absurdo. Ou seja, é como não existisse indígena antes de 1988. Isso é uma espécie de negacionismo, né? Exatamente. Eu nego a história e a própria existência desses povos naqueles locais antes de 88. O Estado brasileiro negando a existência dos povos indígenas antes de 88. Isso é um absurdo. E você acha que, como o de Amambai, por conta dessa aberração jurídica, no meu entender, você acha que ainda pode acontecer novos conflitos por conta dessa medida? Sim, ela pode acontecer, né? Nesse período da campanha eleitoral, as coisas vai se acirrando a situação devido à culpa do Estado brasileiro não demarcar as terras indígenas. E ao mesmo tempo, esse período eleitoral
tendo presidente, né, da direita, né, que fala o tempo todo que não vai demarcar as terras indígenas, isso acaba acirrando também os seus seguidores para a qualquer momento fazer ataque aos povos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então essa é uma das nossas preocupações também. A gente já ouve falar muito, Dionedes, que Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena. Está em quantos? Já chegou? Está por volta de 30 mil, mais ou menos, já a população indígena do Mato Grosso do Sul? Não, já tem tá muito bem mais, né? Já tem muito mais. Uhum. Então, assim, a gente ouve falar muito... Já tem aproximadamente 90 a 100 mil. 90 mil indígenas? 100 mil indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Maravilhoso. E, assim, a gente ouve falar mais dos povos indígenas... Que constitui como segunda maior população indígena do país. Ficando atrás apenas do Amazonas. Do Amazonas. Perfeito. Eu usei um dado que eu utilizei quando eu fiz um documentário chamado Caiovás, junto com o Valdec e a Beatriz Diniz, Sim. No início dos anos 90. Né? Nós produzimos um documentário sobre a questão dos suicídios dos Caiovás em Dourados. Então estava bem defasado nos números. Obrigado pela atualização. E a gente ouve falar muito dos povos quando há conflitos. Então a gente ouve falar muito dos Guarani Kaiowás, né? Os terenas que ocupam as cidades, os terenas têm essa capacidade de se adaptação como estratégia de sobrevivência. Quais são os povos indígenas que mais temos em Mato Grosso do Sul, além dos Guarani Kaiowás e os terenas? A maior número de população aqui são os Guarani Kaiowá, né, que concentram na região sul do estado. Segundo o povo terena, que concentra mais aqui na região do Pantanal. Aí depois vem o povo Cadiuel, né? São indígenas guaicurus. Tem os Guató, lá do município de Corumbá, fica a 300 quilômetros da cidade. Eles vivem numa ilha que chama Ilha Insua, né? E para se chegar lá é só de canoa, barco ou helicóptero, né? Então e aí depois vem os Ofaiés, lá do Brasilândia. E depois vem os Quiniquinal, né? Que os Quiniquinal não tem uma área demarcada aqui no nosso estado. Um pouco vivem com o povo Cadiuel, um pouco vivem aqui na terra indígena dos terenos também, né? E aí tem os Aticum, né? Os Aticum que são lá do município de Niuaque. São 7 povos diferentes aqui do nosso estado. Então, 7 povos indígenas ocupam o nosso território no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Constituindo a segunda maior população indígena brasileira. Exatamente. Né? E assim, tem sido discutido, além da questão da ocupação das terras, da demarcação, alternativas de sobrevivência econômica. Como que os indígenas estão tratando essa questão nos dias atuais? Então, nesses dias atuais, assim, nos últimos anos, realmente vivemos um retrocesso, né? Porque a população indígena, ela depende das políticas públicas do Estado brasileiro, né? Então, não houve uma política pública voltada para a população indígena. Pelo contrário, né? Houve negacionismo para a população indígena, além do mais, retiradas dos direitos dos povos indígenas. Então, os indígenas, de alguma forma, estão buscando sobreviver, né? De alguma forma, algumas organizações têm apoiado o movimento indígena para que, de alguma forma, possa dar sustentabilidade para determinadas aldeias. Entendi. Dionedes, assim, ao mesmo tempo que a gente tem visto vários confrontos entre o atual governo e setores importantes da sociedade, também acaba sendo uma oportunidade de organização. A gente percebe a população LGBTQIA+, se articulando fortemente, inclusive politicamente. Os povos, o povo negro, né, vem buscando sua representatividade, seu espaço político. Aqui no estado, particularmente, as populações indígenas, você que é uma liderança importante, tem discutido e tem buscado ter uma representação política também? Quando eu falo representação, não é exatamente ter um parlamentar, é ter voz política na sociedade. Vocês têm discutido essas questões? Então, Rogério, a gente tem
eu trabalhei como educador popular na Recife de 2007 a 2014, né? E esse processo de formação no qual eu participei, vivenciei a educação popular, ela foi fundamental para eu, John Edson, contribuir numa organização que foi criada em 2010, né, que é o Conselho do Povo Terena, que ela nasce dentro de um trabalho nosso, que é formação política, dentro das comunidades indígenas, mas a criação do Conselho do Povo Terena, nós trouxemos essa experiência, essa vivência lá dos Guarani Kaiowá, né, foi no período de 2009. Então, a gente, enquanto educador, eu comecei a participar do movimento do Guarani Kaiowá, que é Arte Iguaçu, né? Arte Iguaçu que consegue mobilizar todas as principais lideranças do seu povo para discutir os principais desafios. E na época, o Arte Iguaçu, os Guarani Kaiowá, já estava muito mais à frente dos Terena, na questão das retomadas, né? E, enquanto os Terena praticamente não fazia muito essa questão da retomar suas terras tradicionais. Aí quando nós trouxemos as principais lideranças dos Guarani Kaiowá para a nossa região, dos Terena, e os Guarani Kaiowá falando da sua experiência, a importância de unificar a força, porque na época também os Terena faziam ações muito isoladas, né, e que não surtia efeito, mas a partir do momento os Guarani vieram, né, ensinar os Terena, falando, o caminho é aqui, né? Então os Terena acharam interessante, então, seguir o exemplo dos Guarani Kaiowá. Então foi 2011, 2012, então o povo Terena se mobilizaram lá na terra indígena Taunaipeg, na aldeia Imbiraçu, e criou-se o Conselho Terena. E a partir daí, então surgem novas lideranças aqui de Mato Grosso do Sul, né? E aí hoje nós temos uma das lideranças que a gente tem na parte jurídica, que é o Dr. Luiz Eloy, né? A gente, quando foi criado o Conselho Terena, aí o Dr. Luiz falou, não, eu estou à disposição, eu quero ajudar o meu povo, né? Então é uma das coisas que deu resultado, né? Então eu vejo hoje assim, a maior luta dos povos indígenas aqui no estado, a bandeira é a questão da terra, é a demarcação das terras indígenas. A gente vê que os povos indígenas estão se organizando para se fortalecer mais nessa luta, né? A questão da demarcar as terras indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Só que a gente precisa se organizar mais, né? No outros espaços. Quais são esses espaços? Um desses espaços é na política, né? Que é uma das principais ferramentas que nós precisamos se apropriar dela, né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul é a segunda maior população indígena do país e nós estamos carentes dos vereadores indígenas nos municípios do nosso estado. Você tem ideia de quantos são? Nós temos na média de 9 vereadores indígenas. Em todo o estado apenas? Em todo o estado. 9 vereadores, na média. 9 a 10 vereadores. Né? Então, são um número muito pequeno. Então, essa é a minha vivência no movimento indígena. Então, eu começo a notar alguma situação. Mas qual que é o problema? Por que isso não se consegue ampliar o número de vereadores, né? Então, eu começo a analisar, né? Fazer algumas avaliações. Então, nós chegamos numa conclusão, Rogério, que existe, por exemplo, essa política dos não-índios, que a gente chama Purutuie, ela é muito forte nas aldeias. Purutuie é não índio? É, Purutuie. Purutuie. Ela é muito forte nas aldeias, né? Então, a política dos Purutuie dentro da comunidade indígena é exatamente para dividir a comunidade indígena. Né? E aí, quando chega na época das eleições, por exemplo, para os vereadores, né? Não se consegue eleger vereadores indígenas. Sabe, a maior parte dos indígenas acaba dando voto aos Purutuie, que não tem nada a ver com a nossa luta, né? Então você vê como a política dos não-índios ela é forte e está muito presente nas aldeias. Existe um desafio pela frente, né? Qual que é o desafio, né? Primeiro, nós precisamos desconstruir essa política dos Purutuie dentro das comunidades indígenas, né? Precisa de ser desconstruído isso.
E segundo passo é formar novas lideranças, né? E o processo que nós já estamos colocando na prática, nós estamos vivenciando. Hoje nós temos principais lideranças novas que a gente trabalhou, está se formando, e tanto com o povo terreno, os Guarani Kaiowá. Então nós temos uma expectativa muito grande que de 2022 para frente, a partir de 2023, nós estaremos com novas lideranças que têm condições de disputar as eleições para 2024. Ou seja, a luta pela terra, ela não depende só de nós, ela depende que nós tenhamos representante no espaço político, né? E porque quando esse projeto chega lá em Brasília, por exemplo, o maior interesse que tem para ser aprovado o projeto Marco Temporal é o BBB, né? Que é a bancada da bala, da Bíblia, e a bancada dos evangélicos, né? Então são essas principais bancadas que lutam para aprovar esse projeto. E aqui na ponta tem parlamentares que dão sustentação para essa bancada. E muitas vezes o nosso povo não sabe que essa tal pessoa dá sustentação para essa bancada, para que seja aprovado o marco temporal que vem de contra com nossos direitos. Novamente trazendo o exemplo das lutas que estão colocadas hoje em dia, eu percebo que os militantes dos movimentos negros, eles conseguem, com muita competência, trabalhar muito além da luta a questão da autoestima, né? Da pessoa ter orgulho da sua pele, do seu cabelo, né? Ter orgulho da sua origem, não é verdade? E isso se dá através muito da cultura. Sim. Da música, da capoeira e de tantas outras manifestações, da própria culinária, né? Por que não dizer? Das várias manifestações culturais que esse povo nos brindou, nos presenteou, né? Na luta dos povos indígenas, quando você citou o Dr. Zeloy, que ele diz: eu vou ajudar o meu povo, eu vejo aí uma questão da autoestima, do pertencimento. Eu pertenço a esse povo, né? A luta de vocês trabalha essas questões? De que forma? Trabalha, né? Eu já participei de algumas palestras do Dr. Luiz Eloy, e a gente percebe a sua trajetória, né? De todo o processo que ele vivenciou, inclusive preconceito, né? Sim. Ser indígena aqui no Mato Grosso do Sul é cruel, viu, Rogério? É cruel ser indígena aqui no Mato Grosso do Sul. Ser defensor da causa indígena aqui no Mato Grosso do Sul tem que ter muita coragem para defender a causa indígena, né? Então essa questão de autoestima com os povos indígenas, de alguma forma isso faz parte da luta do povo indígena. Isso é uma forma de uma resistência dos povos indígenas também, né? Eu mesmo já vivi preconceitos, sabe, durante essa minha trajetória. É difícil, né? Então a gente tem buscado incentivar de alguma forma para que o nosso povo venha se apropriar do seu conhecimento, né? Os povos indígenas é um povo sabedores, né? Nós somos inteligentes também. Claro. Sabe? Então, são portadores de uma cultura milenar, exatamente, né? E os povos indígenas têm uma cultura belíssima, sabe? Mas, infelizmente, não há uma política voltada para o fortalecimento da cultura indígena. Mas eu acredito que um dia vai mudar isso, né? Então, nós temos vários indígenas hoje se formando na área de saúde, né? Como enfermeiros, né? Hoje nós temos, isso eu tenho orgulho de falar, né? Hoje nós temos indígenas cursando medicina
aqui no Mato Grosso do Sul. Eu ia perguntar, ia ser a minha próxima pergunta, como que os povos indígenas estão ocupando as universidades? Você já está respondendo, que bom. Então, nós temos indígenas se formando doutores, né? Indígenas se formando professores. Então, eu fico muito feliz quando eu observo o meu povo se formando nessas áreas, ocupando as universidades. Mas não é você se formar na universidade, concluir o curso, isso não quer dizer que você já é conhecedor a luta do seu povo. É necessário você vivenciar a luta do seu povo, né? Para que de fato você esteja preparado para dar retorno para o seu povo, né? Eu, por exemplo, Rogério, quando meus pais resolveram mudar para Campo Grande, a gente foi trabalhar numa roça aqui em Campo Grande. Nós trabalhamos 10 anos lá pro lado de José Abrão. Nós trabalhamos 10 anos numa horta lá, né? Então meu pai resolveu, então, vamos embora para a aldeia. Nós trabalhamos 10 anos, vamos retornar para nossa aldeia. E esse período que a gente vivenciou aqui na cidade de Campo Grande, eu parei de estudar. Porque lá na época, lá na minha aldeia, não tinha essa expectativa de estudar, se formar, né? Quando chegamos na aldeia, então eu decidi de não estudar mais, né? Então, um dos meus irmãos, então, disse assim, não, vamos ficar mais aqui na cidade, vamos mudar na periferia da cidade, vamos ver uma casa para alugar, sei lá. Só que na época, a dificuldade era, até hoje, né? Essa dificuldade nós temos. E na época acabamos morando numa favela. A gente foi morar numa favela. E aí foi um período muito difícil para nós também, para minha família, porque a gente, a minha família inteira domina a língua terena. A gente só fala em terena em casa. E aí a partir do momento a gente muda no espaço que é o ambiente que não é nosso, nós sofremos muito, né? Então, e aí ao mesmo tempo nós buscamos se adaptar com esse ambiente, né? E aí naquele período a gente não conseguiu emprego, né? Meu pai foi vender picolé, meu irmão foi trabalhar de gari e a gente foi sobrevivendo na cidade. E aí, por coincidência, né? O destino me reservou para eu poder participar de um projeto que chama Rede de Educação Cidadã. É um projeto que trabalha com formação política com a metodologia da educação popular. De quem é esse projeto? Na época é ligado ao Secretariado de Direitos Humanos do governo Lula e da Dilma, né? Então, comecei a ser colaborador desse projeto de 2007 até 2009, né? E aí, a partir de 2009 eu passei a ser remunerado como educador popular, né? Trabalhar juntamente com as comunidades indígenas. E um dos resultados é essa criação do Conselho Terena, hoje está aí, que faz parte do movimento nacional, que é a PIB, né? E hoje também tem assento na ONU, esse movimento que nós temos. Que maravilha. E você citou a língua, né? A língua, o dialeto, a língua é um dos elementos culturais mais importantes para qualquer povo, né? Continua, eu lembro que há pouco tempo atrás tinha os projetos de escola bilíngue, né? O ensino da língua indígena para as pessoas que são oriundas dessa determinada etnia. Isso permanece? Existe no papel que tem que ser trabalhado isso nas aldeias, né? Mas é muito precário ainda, né? Muito precário esse trabalho de língua materna nas escolas aqui do nosso estado. Existe alguns muito bem tímidos assim, mas assim não 100%. Então há uma necessidade que se coloque na prática essa para manter a língua materna com as crianças novas que estão surgindo aí, porque a gente percebe que a cidade ela está presente nas aldeias, né? A cidade está presente 24 horas nas aldeias. Isso, e o que ocasiona isso? Acaba
com que os mais novos olhem mais as coisas da cidade, né? Ou seja, aí depois vem a questão da internet, né? Internet. Hoje, todas as aldeias, ou seja, uma parte boa das aldeias, ela acessa a internet, né? E um dia desses eu fui lá na minha aldeia, aí eu encontrei meu sobrinho lá. Aí meu sobrinho encontrei ele de nada contra, né? Ele tava de brinco lá, sabe? Aí eu falei pra ele, vou perguntar pra ele o porquê que ele tá usando o brinco, né? Ele me respondeu assim, não, tio, eu tô usando o brinco porque eu me espelho em um jogador que se chama Neymar. Ele é fã do Neymar. Fã do Neymar. Ou seja, através da internet, acaba com que a internet acaba manipulando a mente dos mais novos, deixando de lado a nossa cultura, porque e acabar distanciando os nossos jovens da nossa própria cultura. Essa também é uma das nossas preocupações que nós temos. Ou seja, nós precisa se trabalhar também nas comunidades indígenas, né? Como utilizar essas ferramentas para o nosso aluno. No momento em que o Google acabou de colocar no seu tradutor o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani, exatamente. Curiosamente, né? Mas, assim, durante o meado tempo, eu tenho observado, né, nessa luta dos povos indígenas aqui de Mato Grosso do Sul, tem utilizado muito meio de comunicação. Se não fosse o celular, por exemplo, esse ataque que teve lá na retomada do Guapoí e Amambai, a gente não teria o acesso das imagens. E são fortes, né? Então, são muito fortes. Hoje, a nossa comunidade ela está buscando também se apropriar dessa ferramenta. Um dia desses, lá numa retomada aqui no município de Dourados, um pai de um adolescente, ele me pediu um celular. Falou, Dionedes, você tem como me arrumar um celular para o meu filho? Porque nós moramos na retomada e a gente tem que ficar atento dos ataques, né? Porque se houver um ataque, nós temos uma ferramenta para poder registrar, né? Então são coisas que está sendo trabalhado também nas aldeias e é um desafio, né? Porque é uma ferramenta também, Rogério. Eu sou fotógrafo também, né? Eu sou fotógrafo. Eu já fiz exposição das minhas fotografias aqui em Campo Grande por 2 vezes. Já fiz no Rio de Janeiro. Agora, no mês de abril, como Semana dos Povos Indígenas, eu fiz a exposição de fotografias minhas nas escolas, dentro das aldeias no município de Aquidauana, Miranda, expondo a fotografia que eu tenho registrado, que tem relação com a luta do povo indígena, né? Então, eu busco utilizar essa ferramenta de meio de comunicação, internet, para mostrar a luta do nosso povo, né? E também mostrar as coisas boas também, que é da nossa cultura, né? Por exemplo, na Semana dos Povos Indígenas, eu estive na minha aldeia, fui registrando a nossa dança, a dança dos homens, que se chama Corricha de Quipaé, né? E a dança das mulheres, que chama Ciputrena. Não, e aí são danças que faz parte da nossa cultura, né? E aí nós temos os mais velhos, né? Os anciãos das aldeias. Muitos já se foram. Então, hoje eu faço o possível de entrevistar essas pessoas, para que daqui 10, 20, 30 anos nós teremos um relato de um ancião, como era a vida do nosso povo, né? Para que amanhã ou depois nossos filhos, nossos netos tenham acesso a essas imagens. Maravilha. E para quem está nos ouvindo e tem mais interesse em conhecer não só a luta, como a cultura indígena, tem algum endereço da internet que você, inclusive para os seus trabalhos, como que se acessa essas informações sobre a luta indígena, sobre a cultura? O que você sugere? Então, eu não tenho um site específico, né? Eu tinha uma página no Facebook, mas acabei perdendo a página, onde que nós tínhamos materiais muito importantes, né? Uma delas foi que me chamou muita atenção,
que acabei colocando nas redes sociais o assassinato do Simeão Vilava de 2015 no município de Antônio João, numa área de retomada, né? Lá no Yanderu Marangatu, né? O indígena Simeão Vilava, é a mesma coisa que acontecia em Mambai, houve um ataque contra a comunidade local e ele levou um tiro, né? Levou um tiro no olho e foi a óbito, né? De imediato peguei e fui no local acompanhar, né, o caso, fazer o registro. E eu acabei fazendo um registro daquele episódio e aí coloquei nas redes sociais. Antes de perder a página, né, tinha mais de 65 mil compartilhamentos. Nossa, isso aí é tamanho, né? Então acabou repercutindo, né? Então, no momento, eu não tenho nenhum endereço eletrônico onde que as pessoas possam acessar essas informações. Mas tem o seu particular, Dionedson Terena. Sim, a gente procurar na rede social. Sim, Dionedson Terena. Uhum. Podem fazer contato, a gente orienta, a gente indica, né? E muitas pessoas fazem contato comigo, Rogério, né? Nesse processo de luta do nosso povo. E aí eu volto um pouco lá atrás, 2013, né, quando houve reintegração de posse no município de Sidrolândia, onde que nós perdemos o Osiel Gabriel, também foi assassinado pela polícia, né? Então, nesse período eu estive lá no local, participei do processo e foi um momento muito difícil, né? Eu acho que esse foi um momento que marcou, né, na minha vida durante a minha trajetória nessa luta. E aí foi um momento onde que repercutiu esse episódio, né? E nesse período houve vários jornalistas de outros países fizeram contato comigo, né? E um deles acabamos criando uma relação, que é um fotógrafo, o nome dele André Lyon, né? Inclusive ele é fotógrafo de guerra, e ele veio aqui para o Mato Grosso do Sul, né? Foi naquele período de 2013, levei ele nas retomadas, fez várias matérias para o jornal lá dos Estados Unidos, né? Então foi uma forma de eu contribuir também, né? A partir da liberação das lideranças local. Ou seja, através do nosso trabalho a gente acaba tendo vários contatos de outros jornalistas. Então eu posso dizer que quem tiver mais interesse na luta ou na própria cultura, entra lá na sua rede social, Dionedson Terena. Sim. Eu sei que sua agenda é complicada, mas você acaba respondendo e indicando a gente responde, para que as pessoas possam buscar essas informações. Exatamente. Contribuir com a luta dos povos originários, dos povos indígenas. As pessoas nos procuram muitas vezes, falam, Dionedson, né? Qual aldeia que você nos indica para visitar, né? Tem várias aldeias, né? E aí fica a opção das pessoas, né? E aí, por exemplo, a aldeia Cachoeirinha, né? É o berço de confecção de material argila, que é feito cerâmica do povo Terena, né? São belíssimos. Então, quando as pessoas querem conhecer como é confeccionado a cerâmica, então acaba levando também a única aldeia que nós temos ainda, né, que confecciona a cerâmica terena, né? É uma das preocupações que nós temos também, Rogério, porque não há um incentivo de políticas públicas para manter esse trabalho no meio do povo terena. As pessoas visitando e principalmente adquirindo esses produtos é uma forma de ajudar a preservar essa cultura, né? Exatamente, é uma forma também de contribuir na geração de rendas dos artesãos indígenas que produzem a cerâmica. Tem muita arte indígena belíssima nesse estado, né? Tem muito. A cerâmica terena, a arte dos Cajuel são belíssimos. Nossa, né? São muito lindos. Então, os utensílios, objetos Guarani Caiás também são belíssimos, né? É uma arte. Disposição, é uma arte. É uma arte. É uma arte milenar. É uma arte secular, digamos assim. Nós temos também os artesanatos dos Guarani Kaiowá, né? São feitos com a semente, né? Pigmentos, assim.
lá no município de Carapós também fazem chapéu, né? Chapéu, esse eu não conheço. Eles fazem chapéu de palha muito lindo, sabe? Inclusive eu já ganhei um desses chapéu e hoje eu carrego para cima e para baixo. Então né, a partir de mim eu posso dizer que nós sul-mato-grossenses temos muito ainda a conhecer sobre a história, sobre a luta e sobre a cultura dos povos indígenas do nosso estado. Absolutamente precisamos conhecer, e conhecendo a gente ajuda a preservar e a respeitar também, né, Dionedes? Eu acho assim, que Mato Grosso do Sul, ela precisa valorizar mais o seu povo, né? Mato Grosso do Sul, ela precisa saber a importância do povo indígena aqui no Mato Grosso do Sul, né? Há uma preocupação quando eu vejo a sociedade olhar negativo para o povo indígena. Eu vejo que muitas vezes grande meio de comunicação que nós temos aqui no estado acaba repassando informações, né, desinformando a sociedade, né? Não acaba falando a realidade da luta do povo terena, que resulta com que a sociedade tenha um olhar negativo para os povos indígenas, né? Os povos indígenas não podem ser olhados como um atrapalho para a economia do estado. Não é isso. Não mesmo. Não é. Os povos indígenas, ela quer preservar o meio ambiente. Os povos indígenas, ela não olha a terra como uma mercadoria. Os povos indígenas, ela não se preocupa de acumular seus bens. Os povos indígenas, ela olha pela vida, né? Para os indígenas, a terra é a mãe. Sem a terra, sem meio ambiente, não há vida, não há cultura, né? Então essa é a mensagem dos povos indígenas que tenta repassar para a sociedade, mas até o momento a sociedade parece que ainda não acordou, né, para a importância dos povos indígenas, ou seja, para a importância pela luta dos povos indígenas aqui do nosso estado. Que maravilha, né? Obrigado mesmo. Faz dias que eu estou tentando trazer você para essa conversa, valeu a pena, obrigado por disponibilizar esse tempo. Eu sei que você anda o estado todo trabalhando, né, diretamente com essas lideranças. Parabéns pelo seu trabalho, né? Estamos à disposição e sempre que puder, passe por aqui para a gente conversar mais um pouco. Muito obrigado, Rogério. Eu fico agradecido em poder nos oportunizar, falar um pouco da nossa trajetória, a luta do nosso povo. E a gente nunca perdeu a esperança, né? Nós, povos indígenas, sempre foi um povo resistente, né? Então a gente estamos lutando desde a invasão do Brasil, né? Tem uma coisa que nas escolas os alunos dizem, sim, que o Brasil foi descoberto. Não foi descoberto, ela foi invadida, né? Então nós precisamos mudar esse termo de alguma forma, aos poucos. Aos poucos está mudando, sim. Então é uma forma também que os indígenas se baseiam, né, de todo o início dessa invasão que se chama o Brasil. Então nós, povos indígenas, nós temos também muito a agradecer a vocês, Rogério, porque muitos Porotu e não indígenas são nossos aliados também nessa luta. Se não fosse vocês também, talvez eu não sei como seria do nosso povo hoje, mas a gente agradece muito a vocês inclusive que estão nos ouvindo, que são aliados, defensores da causa indígena. Continue essa luta, nós não podemos parar. Nós acreditamos muito que um dia nós vamos superar todo esse desafio e nós vamos gritar um grito de vitória para o nosso povo e o povo brasileiro também. Maravilha. Obrigado, Dionedes. E a vocês, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deixa um abraço a todos e até qualquer momento em mais um Pode Questionar. Abraço a todos.